E ele foi para o sertão com a viagem missionária. E ali ele sentou no chão numa calçada e passou o dia todo atendendo ali, irmãos. Fazia receita ali, numa prancheta. E não foi somente essa, foram várias. Ano passado nós participávamos de um congresso missionário. E após aquele congresso nós ficamos na sala do Zoom conversando. E esse médico comentava comigo e ele começou a chorar. Falou: pastor, por que a gente não tem um ônibus móvel? Porque eu queria tanto atender aquelas pessoas no sertão dentro de um consultório. Aí eu falei: meu irmão, vamos orar e sonhar. Quem sabe um dia a gente não tem um ônibus móvel. Nós temos apresentado a solução que é Jesus Cristo pelo Brasil através da carreta missionária. A carreta missionária ela é linda, né? Tem uma estrutura bem bacana, com 2 consultórios médicos e com 4 cadeiras para atendimento odontológico. Esse ministério tem abrangido várias regiões, muitas pessoas têm sido abençoadas não só com o tratamento odontológico, clínico, mas também com o tratamento espiritual, recebendo assim a palavra de Deus. Eu achei 100% o trabalho dos médicos e espero que em cada estado que passar, ter mais voluntário para contribuir pelo trabalho da carreta. Quero que Deus dê para cada um deles o melhor dessa terra. Receber a carreta aqui na cidade tem sido para nós um grande privilégio, uma grande alegria. Primeiramente porque isso glorifica a Deus. Como é importante nós manifestarmos a compaixão e graça de Jesus Cristo através de gestos, de atos concretos. Nós temos pregado há vários anos o Evangelho aqui na nossa cidade. Para a nossa igreja particularmente tem sido um grande momento de avivamento, oramos mais e trabalhamos mais na obra de Deus. E para a sociedade tem sido maravilhoso. Pessoas que de outra maneira não se aproximariam da igreja, estão se aproximando da igreja, ouvindo a palavra de Deus e tendo a transformação principal, que é um coração novo dado por Jesus. Eu gostaria que todas as pessoas incentivassem e ajudassem, participassem, porque é uma carreta que leva alegria para as pessoas, tranquilidade, ajuda. Então seria muito bom que mais pessoas levassem para mais lugares para incentivar, porque eles estão fazendo a parte deles e as pessoas poderiam fazer muito mais ainda. A odontologia é algo que não é acessível a todas as pessoas do nosso Brasil. Então, com a carreta, a gente consegue melhorar a vida das pessoas, tirar a dor, fazer as pessoas voltarem a sorrir utilizando as nossas mãos com a nossa profissão. Então convido vocês, profissionais da área da saúde, a fazerem parte desse projeto da carreta missionária. Não há outra solução para o Brasil senão o anúncio do Evangelho, o cumprimento da grande comissão por parte da Igreja de Jesus. Temos visto a cada dia o trabalhar de Deus através desse ministério, pessoas sendo libertas, pessoas sendo salvas, pessoas sendo restauradas, e acredito que ainda há muito o que se fazer através desse ministério. Então eu acredito que mais uma carreta ou mais de uma carreta irá somar muito, muito, muito para o nosso povo batista e para o povo brasileiro. Vamos continuar levando a solução que é Jesus Cristo pelas estradas do Brasil. E se Deus permitir, em breve, com mais uma carreta. Bora? As 2 carretas missionárias chegam finalmente em Foz do Iguaçu. A primeira carreta missionária e a outra, a segunda, novinha. As 2 missionárias. É um momento emocionante. Muito lindo, muito lindo. E eu quero agradecer a todos que
que oram, que ofertam, que participam desse momento. Nós vamos avançar. Vamos recuar não, já estamos sonhando com a terceira carreira, para abençoar mais pessoas, mais vidas. Essa aqui atendeu mais de 30 mil pessoas, agora vai atender mais com a de cá e vamos atender milhares de pessoas em todo o Brasil. Parabéns, povo de Deus, vamos avançar. Olha que coisa linda, as nossas carretas missionárias, um momento emocionante. Quero mandar um abraço muito especial para todo mundo que ora, nossa sala de oração. E você que apertou, meu irmão, minha irmã, com alegria, com alegria. Você que vendeu pano de prato, fritou pastel, catou latinha na rua, você que fez barraca, fez feira missionária para ofertar para a segunda carreta missionária. Vai abençoar muitas vidas. A nossa gratidão. Glória a Jesus. Deus abençoe. Vamos avançar e proclamar ao Brasil que Jesus transforme. Na frente dela tem lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará nas ruas. E de todos os lados proclama o nome do Senhor Jesus. Muito lindo. Que grande preço pagou pelo mundo inteiro. Leva. A gente tem estudado 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 11. E durante essas semanas anteriores, a gente tem aprendido uma lição, né? O tema desse sermão, dessa série é: sua vida pode ser melhor. E a gente está aprendendo na palavra de Deus com Pedro como é que a nossa vida pode ser melhor. E Pedro então traz para a gente, só recordando o que a gente já fez, ele traz para nós o desafio de não se conformar. Então essa é a lição básica: não se conforme. Então fala para quem está perto de você: não se conforme. Agora escuta também, que é para você, viu? Não se conforme, tá? E aí a gente aprendeu, não é, que a primeira coisa que Pedro vai falar é: não se conforme com o que você já conhece e experimentou da parte de Deus. Então assim, no reino de Deus, na graça de Deus, tem tanto, o nosso Senhor é inesgotável. Então se você se conforma com a tua vidinha espiritual, você já entrou em decadência. Mas se você busca a presença de Deus, tem mais da graça de Deus para você. Daí depois nós estudamos a continuação aqui, onde Pedro vai dizer para a gente que a gente não pode se conformar com os dons, com os sinais da graça poderosa de Deus que nós já recebemos. Por quê? Porque esses sinais, eles são libertadores da nossa vida. E a gente aprendeu sobre os laços de alma, que muita gente fica aprisionado na vida por coisas que estão dentro da alma, né? Lembrando que a alma é a nossa natureza, as nossas emoções, o nosso jeito de ser. Nós temos batalhas que são espirituais, temos, mas muita gente fica aprisionada pelos laços do seu próprio coração e da sua alma. E quando vem a graça de Deus, esses dons, esses sinais da graça, eles não são apenas para o serviço, eles são também para a gente crescer em vários aspectos da vida, e são libertadores. Mas hoje eu quero tratar do próximo tópico aqui que Pedro ensina para a gente, eu acho tremendo. E ele vai aparecer no versículo 8 do nosso texto. Então 2 Pedro capítulo 1, versículo 8. E eu vou ler o texto que diz assim: pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo 8, na verdade, ele está finalizando uma lista de qualidades que a gente vai começar a olhar hoje, que a gente tem que buscar diligentemente, com força, que elas sejam aplicadas no nosso dia a dia. Mas o ensino que está por trás dessa lista de qualidades é um desafio que o apóstolo Pedro está lançando, que tem a ver com a maturidade. Maturidade espiritual, emocional e prática.
Maturidade que precisa ser desenvolvida por nós na nossa vida. Há coisas que Deus faz acontecer na nossa vida como milagres. Então, assim, nós vimos que os laços de alma, as libertações, são sinais do poder gracioso de Deus que vem sobre a nossa vida, e Deus intervém poderosamente, e aí há transformação em nós. Mas chega um determinado momento que Deus diz assim: agora é a tua vez. Você tem que decidir algumas coisas, você tem que se aplicar a algumas coisas, você tem que buscar algumas coisas. E é nesse sentido que o apóstolo nos adverte que o fato de que, do fato que nós não podemos nos conformar com a maturidade que nós já desenvolvemos. Então, se você se acha já realizado, feito, acontecido, você já chegou no ponto, já sei, então quer dizer, você está em perigo. Porque maturidade precisa se desenvolver todo o tempo. Sempre vão surgir novos desafios, novas circunstâncias na vida, para as quais você não está preparado, para as quais você acha que está preparado, mas que vai precisar de sabedoria de Deus. E aí, o que ele está dizendo é o seguinte: não se acomode ao nível de maturidade que você imagina já ter alcançado. E aí, então, a gente vai ter que entender que há coisas que caem do céu, mas que outras que nós precisamos trabalhar com afinco, com dedicação, mediante a graça de nosso Senhor, para que sejam aprimoradas na nossa vida. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que se acomodam. Então a gente vive uma experiência tremenda com Deus, maravilhosa, extraordinária. Deus é poderoso, é Deus de milagres, eu não duvido disso. Mas tem gente que fica só esperando um milagre para uma coisa que não precisa de um milagre. Tem uma velha historinha que você já deve ter ouvido, de uma enchente, né? Já ouviu essa historinha da enchente? Que o cara está lá, vem a enchente, ele sobe no telhado e diz assim: Deus, eu estou esperando a tua salvação, o Senhor vai me arrebatar daqui, o Senhor vai tirar daqui. Aí vem um cidadão com um barquinho e diz para ele assim: pula para cá, que vai. Não, eu estou esperando Deus derramar aqui a minha salvação. Daí vem um cara com uma lancha e diz: olha, vem para cá. Não, eu estou esperando Deus mandar a minha salvação. Aí vem o cara com helicóptero, estou esperando Deus mandar a minha salvação, não é? Aí ele morre afogado. Aí chega no céu e fala assim: Senhor, o Senhor não mandou a salvação? Eu mandei um barco, uma lancha e um helicóptero, você que não quis. E tem gente assim, que fica esperando as coisas que caem do céu. Tem coisas que caem do céu, mas tem coisas que a gente tem que, com afinco, trabalhar para desenvolver na nossa vida. Não tem outro jeito. E é disso que Pedro vai falar. Ele vai dar uma lista de qualidades, que ele diz assim: olha, se você desenvolver essas qualidades básicas da tua vida, você vai ser produtivo e abençoador em todo lugar que você for. E você tem que entender que você não está pronto para qualquer coisa. Para muita coisa você está pronto. Mas tem muitos novos desafios que Deus está colocando na sua vida, para os quais você vai ter que, com afinco, aprender coisas novas, para poder ser produtivo e abençoador. E o desafio é muito grande, porque a medida da maturidade é altíssima. Qual é a medida da maturidade que a gente está perseguindo? Isso assim é tremendo, está lá no alto. O apóstolo Paulo vai ensinar para a gente qual é a medida, qual é o padrão de maturidade que a gente está buscando, que é a estatura de Cristo. Essa é a medida. Então, se você se acha maduro, você não chegou nem perto de Jesus, porque é alto o padrão. Olha só o que ele diz em Efésios 4, versículos 13 em diante. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus.
e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Qual é a meta? A altura espiritual de Cristo. E ele está dizendo o seguinte: olha, você não consegue nem ter unidade, e aqui ele não está falando só de igreja, ele está falando de família, está falando de vínculos. Você não vai conseguir fazer grandes relacionamentos se você não aprender a ser maduro. Porque criança, quando tem um problema, ele diz assim: eu vou embora, acabou o jogo, a bola é minha e tchau. Gente madura senta no banco para ver o melhor jogar. E aí a gente tem que ter essa postura de Deus. Versículo 14 diz assim: e então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas, empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam os outros pelos caminhos errados. Ele está dizendo assim: pessoa madura, ele vai formar convicções sem ser inflexível, mas que permite para ele não ser arrastado pela opinião do João, do Pedro, da Maria, do fulano de tal. Eu sou seguidor do Antônio, depois eu vou seguir o Pedrinho, não sei o quê. Não, querido, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho regras, eu tenho valores, e eu vou ser flexível na palavra, no sentido que a palavra me modifique, mas inflexível com os ventos que me empurram de lá para cá, porque senão eu estou perdido. Chegou um novo modismo aqui, seja ele empresarial, seja ele ministerial, seja ele familiar, eu estou correndo para lá e para cá e estou quebrando a cara. Eu já vi tanta gente quebrada. Tem tanta gente piedosa, crente, quebrada, andando de perna quebrada. Sua família está quebrada, seus negócios estão quebrados, não sabe se relacionar com pessoas, não sabe resolver problemas, não sabe lidar com dinheiro. Você conhece gente assim? Eu conheço, um monte, tá? Mas ele diz assim: mas e Deus? E aí eles chegam assim para mim: pastor, mas olha, eu sou crente, eu leio a Bíblia, eu oro, eu dou meu dízimo, mas por que a minha vida está parada? Porque falta maturidade. Quando chega naqueles momentos de resolver questões, como gente grande, tá? Ele se deixa empurrar para lá e para cá e não age com maturidade. E aí Pedro está dizendo: olha, isso é coisa de gente grande e a gente tem que aprender a ser gente grande. Porque quando a gente não tem maturidade, a gente acha que a gente pode lidar com qualquer situação, ou porque a gente não enxerga as consequências, ou porque a gente acha que é bom demais e que nada nunca vai derrubar a gente. Eu já sei tudo. Só que as duas questões que eu estou falando são sinais puros de imaturidade. Quando eu era garoto, tinha uns 6 anos assim, eu adorava e adoro até hoje, sabe aquele negocinho, uma balinha que chama dadinho, que é de amendoim? Sabe aquele traquinho ali? Eu gostava daquele, gosto até hoje. Eu falei no culto das 9, já ganhei um saquinho de dadinho ali. Você já tirou um dadinho meu? Eu vou ficar bravo aqui. Eles querem comer meus dadinhos aí, não pode. Bom, eu adorava aquilo. E tinha um armazém perto da minha casa, não é? E nesse armazém tinha uma vitrine assim de vidro, assim meio chanfrada, não é? E perto da paredezinha tinha um vãozinho assim, e esse vidrinho daqui estava quebrado do lado. E esse bem nessa pontinha estava cheio de dadinho. Ai, que coisa maravilhosa. E aí eu fui lá, me encostei no balcão, 6 anos assim, eu enfiei a minha mãozinha passou entre o armário e o vidrinho. Eu falei: que maravilha. Enchi a mão de dadinho assim e saí, fui embora. Passou mais alguns dias, eu fui lá e falei: tá fácil. Enfiei a mão ali, então, peguei os dadinhos de novo. Outro dia, estou lá com a minha mãe na mercearia. E aí o dono da mercearia falou assim: olha, dona Letícia, seu filho aqui veio 2 vezes, meteu a mãozinha aqui nesse buraquinho aqui, encheu de dadinho e levou embora.
Aí a minha mãe, meu Deus do céu, quanto eu devo? Vou pagar? Não, isso é um presente meu. Mas eu estou falando para a senhora ajudá-la a crescer. E aí eu entendi a consequência do dadinho. Saiu caro. Ser criança é exatamente isso. Imaturo é imaginar que a gente pode fazer as coisas e elas não têm consequências na vida. Ou então achar que a gente é tão bom, tão capaz, que a gente consegue driblar as consequências. Mas Pedro está dizendo assim, não é assim que funciona, nem na vida cristã, nem na vida não cristã. A gente tem que aprender a crescer, a ser maduro, para ser produtivo, para poder ser abençoador na vida. Tem coisas que caem do céu, mas tem coisas que eu tenho que desenvolver no meu coração. E aí ele vai dizer no versículo 15, pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, lá de Efésios, crescemos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo. Continua crescendo, que é o cabeça. E é Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado a todas as partes, fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. E aí então Paulo vai dizer, olha, a maturidade vai ensinar a gente também a amar, e a gente vai estudar isso aqui nesse texto, e a gente vai ensinar, essa maturidade vai ensinar a gente a lidar com as circunstâncias da vida, mesmo que elas sejam as mais difíceis, em amor. E aí então, Pedro está dizendo, maturidade é coisa de gente grande, de gente que quer crescer, e não se conforma com a mediocridade, pois o modelo é sempre imitar o Senhor Jesus Cristo. Então o nosso padrão é bem alto. E aí ele vai para os versículos 5 e 7. Na verdade eu li o 8 primeiro para você entender do que ele está falando. E agora os versículos 5 e 7 ele vai dar uma lista básica de qualidades que você tem que buscar para ser uma pessoa minimamente madura. Essa aqui não é uma lista final. Essa aqui é uma lista desafiadora e inicial que Deus está colocando diante de nós. E aqui está escrito assim, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Hoje eu quero começar falando da primeira qualidade que você tem que buscar, tá? Com afinco, para poder viver maturidade. E a gente vai continuar estudando isso depois, tá? Então qual é a primeira que está aqui? Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Então o primeiro item dessa lista que ele coloca é fé. Então se você quer ser uma pessoa madura, você tem que desenvolver a sua fé. Não se conforme com a fé que você já tem no seu coração. É isso que ele está falando, tá? Então como é que é isso? Nós vamos aprender na Bíblia que existem dois tipos de fé, tá? A primeira é a fé salvadora, que é um dom de Deus. É a obra do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e a gente concorda que a gente precisa de salvação, que a gente precisa de graça, que a gente precisa de misericórdia. É uma intervenção do alto que se torna aquecente, que nós aquecemos na nossa vida. Mas agora Pedro está falando de outro tipo de fé. É uma fé prática. É quando os valores do reino, quando a palavra de Deus, quando o que o Senhor está ensinando para nós e que nós abrimos o coração para receber, agora precisam ser colocados em prática pela fé, dando passos de fé. E essa fé é uma fé milagrosa, transformadora, e é uma qualidade que precisa ser desenvolvida a cada dia, mediante coragem de fazer o que Deus está mandando a gente fazer. Deus vai nos ensinar que todos os dias nós somos confrontados por situações, pessoas e até pensamentos que nos levam a uma luta interior.
fazer ou não fazer as coisas à maneira de Deus. E é preciso ter fé para fazer as coisas à maneira de Deus. Deixa eu dar um exemplo para você. Agora, vamos tirar o contexto bíblico da história, tá? Eu vou contar para você um contexto bíblico da história. E eu vou colocar você agora como empresário, tá? Como quem sabe, um oficial do exército, tá? Como alguém que é um planejador. Você vai colocar a sua cabeça assim, tá combinado? Tá? E aí então, Deus vai tirar o povo de Israel lá do Egito, vai colocá-lo no caminho da rota da terra prometida. Eles chegam rapidamente à terra prometida, e aí o Senhor diz para Moisés: Moisés, manda os espiões verem a terra, checarem a terra, para ver se essa terra, ela é a terra que mana leite e mel que eu prometi. Conheçam a terra. E então ele manda um espião de cada tribo de Israel, um representante de cada estado. Imagina o estado brasileiro, um representante de cada estado foi para lá, porque eles iam entrar numa guerra, e eles estavam se preparando para essa guerra. E aí eles voltam trazendo cachos de uva, não é? Que diz a Bíblia que 2 pessoas tinham para carregar, trouxeram fruto da terra e disseram: de fato essa terra é terra que mana leite e mel. Porém, eles estão muito armados. Eles têm cavalos. Eles têm carros de ferro. Carros de ferro naquele tempo eram os tanques de guerra. Eles têm cidades muradas. Eles têm espadas, lanças, escudos. E o pior, os soldados mais valentes desse povo são gigantes de mais de 3 metros de altura. Nós nunca vimos igual. Agora olha a nossa situação. Nós somos escravos, que saímos do Egito. Não temos espadas, porque escravo não tem espada. Nós não temos escudos, nós não temos carros de ferro, nós temos pedras para lutar contra eles, temos lanças que nós fizemos com as nossas mãos, de madeira, de ponta de madeira, porque eles não sabiam tecnologia do ferro. Nós temos flechas de ponta de madeira, porque não tinham tecnologia do ferro. Nós não temos intendência. Nós não temos uma linha de suprimento, porque a única coisa que a gente tem é maná, que cai do céu, mais nada. E aí 10 do grupo disseram assim: Moisés, sinto muito, você treinou lá no Egito, tudo legal, maravilha, tá? Mas você está 40 anos cuidando de ovelha no deserto, você não entende nada de tecnologia militar, mas você está desatualizado. Nem de estratégia. Nós não temos generais para essa batalha. Eles têm, treinados. Nós viemos aqui para morrer. Não tem chance. 2 deles dizem: não, nós temos chance. O Senhor é poderoso, já fez milagres entre nós. Agora falando bem sério, de que lado você estaria? Dos 10 ou dos 2? Fala a verdade. E aí Deus diz assim: ok, porque esse povo não é capaz de ter fé prática. Eu vou deixar toda essa geração morrer no deserto, para surgir uma nova geração que tenha coragem de ter fé prática. E é por isso que Tiago vai dizer assim, que a fé sem as obras é morta. Uma fé que é meramente teórica, uma fé que é meramente espiritualista, mas que não traz para a prática do dia a dia os conceitos e valores pela fé de que o Senhor está nesse negócio,
ela se torna vazia. E é sinal de imaturidade. Tem muita gente ruim, quebrada, machucada, porque o Senhor vai, toca o coração, o Espírito Santo fala, mostra a verdade para essa pessoa, e de repente ela crê nessa palavra, vê os milagres de Deus, mas quando chega a hora de começar a fazer as coisas que Deus está mandando, recuam. Talvez você seja um empresário e Deus está dizendo assim: olha, de hoje em diante você não vai dar mais meia nota, nem vai comprar com meia nota, porque isso não é o jeito que eu trabalho. Aí você vai dizer assim: pastor, eu vou quebrar. Você não vai mais pagar os seus funcionários metade na carteira e metade fora da carteira. E eu tenho certeza que tem gente que faz isso aqui. Você vai dizer: pastor, isso não funciona no Brasil, pode ser que funcione no Japão, mas aqui não. E aí o Espírito de Deus vai dizer para você assim: filho, você acredita que eu sou capaz de fazer com que a minha palavra se torne produtiva e abençoadora na tua vida? Então coloque em prática. Aí chega na sua casa, você está orando pela salvação do seu marido, e aí você está lá mandando bilhetinho para ele, colocando a Bíblia debaixo do travesseiro, você está fazendo não sei o quê, fazendo aquilo outro, e o Senhor vai dizer assim: filha, agora você vai ficar quieta, não vai abrir mais a boca, porque você ganha o seu marido sem palavras, com a sua vida, com o seu jeito de ser. E dizer: Senhor, não dá, eu tenho que mostrar. Eu me lembro uma vez que conversei com uma senhora que queria ganhar um marido, levou o marido lá para conversar comigo, o marido não queria conversar comigo, estava lá do meu lado. E aí eu comecei a conversar com ela: o senhor tem que dizer isso para ele, tem que dizer isso para aquele. Eu virei para ela assim: minha irmã, posso lhe falar uma coisa? Ela falou: pode, pastor, vim aqui para isso. Minha irmã, a senhora não é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Para com isso, já está atrapalhando o Espírito Santo. O marido dela regalou o olho assim. Falei: a Bíblia diz que a senhora ganha o seu marido sem palavra, com a sua vida, com a transformação do seu jeito de ser. Se a senhora for uma mulher piedosa, cheia do Espírito Santo, seu marido vai ter tanto temor do Senhor, que quando ele for fazer um negócio, você vai correr para você dizer assim: mulher, ora por mim, porque a sua oração é poderosa. E aí você vai dizer: aleluia, chegou, está chegando. A gente não tem coragem, às vezes, de fazer o que Deus está mandando a gente fazer. Na casa, na educação dos filhos, o Senhor vai dizer como a gente trabalha. Mas aí eu digo: não, mas a sociedade mudou, eu não posso ser tão radical, eu não posso ser desse jeito. Você precisa ter fé, meu amigo, porque é desse jeito que funciona. Senão você vai ser um crente imaturo, um cara que vai estar sempre quebrado, sempre perdido, sempre fazendo bobagem, porque você não transforma em ação aquilo que você crê. E é isso que Pedro está falando. Tem coisa que cai do céu, meu amigo, mas tem coisa que você tem que, com afinco, buscar viver na tua vida. E vão surgir situações todo dia para você, que você vai ter que colocar a sua fé em prova, e vai ter que seguir o passo que Deus falou, e não tem outro jeito, se você acredita no que Deus está falando. E vai ter muita gente que vai criticar você, vai falar um monte de coisa a seu respeito. Quando a gente estava aqui para levantar o empréstimo para construir finalizar, né, esse templo, eu já contei essa história. O Bradesco foi aqui, abriu a porta, 7 diretores vieram aqui, foi a primeira vez que houve uma operação bancária desse gênero no Brasil com uma igreja, tá? E os diretores disseram lá: olha, nós fazemos, mas não aceitamos nenhuma propriedade da igreja como garantia. Porque nós não queremos, se você não pagar, tomar a igreja para nós. Vai ser um escândalo para o Bradesco. Mas, se o senhor conseguir que os membros da igreja deem as suas casas em garantia, nós fazemos a operação. Aí eu fiz uma reunião para falar com as pessoas, começar a apresentar o projeto. Fiz isso numa quarta-feira. Na quinta-feira saiu no jornal dessa cidade. Saiu no jornal o seguinte: o absurdo que estava acontecendo em Curitiba, que a primeira igreja queria levantar um empréstimo de 15 milhões de reais no Bradesco, que eu tinha coragem
de pedir a casa dos membros da igreja em garantia. E que eu tinha uma lábia tão boa, mas tão boa que era capaz de eu convencer. Eu fiquei tão irado, mas tão chateado. Tem quinta coluna no nosso meio. Estão até divulgando no jornal essas coisas. Mas aquele era o meu momento de prova de fé. Eu acredito, eu creio que Deus está nesse negócio. Deus abençoou, isso foi feito, está tudo pago, não teve nenhuma casa que foi tomada, ao contrário, devolvemos as garantias antes do tempo. Porque quando a gente aprende a caminhar nesse tipo de fé prática, nós nos tornamos altamente produtivos e abençoadores. Está entendendo? Tem muita gente que não passa nem na primeira prova, meu amigo. Se converte, aceita Jesus, aí Jesus já colocou logo a primeira prova. Se você crê, seja batizado. Aí ele diz assim, não, mas olha só, minha família, minha tradição, e não sei o quê, papapá, e não cumpre o que está na Bíblia, que Jesus ensinou. Tem uns que dizem assim, não, eu vou viver a minha fé totalmente espiritual, lá na minha casa, olhando para o céu, eu com Deus estamos bem. Eu já ouvi tantas vezes isso. Eu falei assim, olha, você com Deus não está bem não. Eu falei, por quê? Porque a Bíblia diz que apesar de todos os defeitos, a igreja é a noiva de Jesus que ele vai vir buscar. Se você não gosta da noiva dele, está com problemas. Você tem que ser parte dessa igreja para ser a noiva que vai ser buscada. Ele diz, não, eu não quero compromisso. Querido, não é assim que funciona a fé. Aí você passa por essa etapa, chega, já agora me batizei, chega na hora de dar o dízimo. Você diz assim, não dá. O dízimo não dá, porque não sobra. Aí você não entendeu nada, porque o Senhor não quer a sobra, Ele não quer a esmola, Ele quer a primícia. A primeira coisa é para Ele. E quando a gente dá a primícia, Ele vai abençoar a nossa vida. Não é que você vai ficar rico, não, mas Ele vai fazer você produtivo e abençoador. Mas não é só nessas coisas que Deus vai colocando a nossa fé teórica em xeque, para que ela seja prática. Você vai se relacionar com seus filhos, você vai trabalhar, você vai ser um profissional. Deus vai colocar valores para você e você vai dizer assim, mas aqui não funciona. Você vai dizer, não, funciona, porque eu sou servo do Senhor Jesus Cristo e Ele prometeu que ia colocar a bênção dEle sobre a minha vida. E eu creio e eu dou passos de fé. Se você não tiver coragem de dar passos de fé, então quero dizer para você, você estagnou. A sua fé é teórica, não prática. Por isso Pedro está desafiando a igreja, está dizendo assim, olha, tem muita gente aqui, ele está falando para uma igreja que era problemática, tá? Que está perdida, está dando cabeçada na vida, porque não são capazes de crer no método de Deus, que é a palavra dele, e não são capazes de esforçar-se para crescer na fé, levando a sério cada uma destas decisões e sendo radical no compromisso com o Senhor. Eu quero explicar para você como é que funcionam as notas no reino de Deus. É radical, ou é 0 ou é 10. Ou você está comigo, ou não está. Quem não ajunta, espalha. É isso que Jesus falou. Não tem meio termo. Não tem uma região de conforto. Ou eu estou convictamente colocado e dizendo, eu vou fazer aquilo que o Senhor está falando, ou eu não estou. E esses são sinalizadores da nossa maturidade. Porque às vezes a gente quer que o Senhor não entre em todas as áreas da nossa vida. E se a gente para de crescer, nós somos impedidos de alcançar um estágio maior em nossa jornada de fé. Mas o pior do que isso é que nós ficamos aquém do que o Senhor tem preparado para nós. Quando a gente não é capaz de dar esses passos de fé assim, queridos,
Tem tanta coisa que Deus gostaria de derramar na nossa vida e que nós somos impedidos de receber. Porque a gente não está pronto. Por que Deus mandou o povo para o deserto para morrer uma geração inteira? Porque mesmo que Ele fizesse o milagre de cair todas as muralhas de uma vez só para eles terem coragem, eles não estariam prontos para a próxima etapa terem coragem de viver pela fé. E aí o Senhor vai trabalhando isso na nossa vida a cada dia, para gerar maturidade espiritual. Nossa lição de hoje é: não se conforme, tá? Com a maturidade que você tem. Não se conforme com a fé prática que você está vivendo. Você tem que dar mais um passo. E Deus mesmo providencia. Muito provavelmente, algumas pessoas chegaram aqui nesse culto com decisões para tomar. Difíceis. E o Senhor está dizendo para você: você crê no meu jeito? Você crê na minha maneira de trabalhar? E às vezes a gente vai ter que tomar atitudes. E o Senhor vai confrontar a nossa vida. E talvez hoje Ele esteja confrontando você. E eu queria encerrar esse momento de meditação para a gente orar, porque logo depois a gente vai celebrar a ceia do Senhor, dizendo o seguinte: hoje, eu creio que o Senhor quer fazer uma obra na sua vida. Ele vai fazer a parte dele, porque Ele nunca fica sem fazer a parte dele. Os milagres são por conta de Deus. Se for preciso quebrar portas de ferro, diz a Bíblia, Ele quebra. Se for preciso quebrar os ferrolhos que prendem as portas, Ele faz. Mas precisa ter coragem de pegar as pedrinhas e enfrentar o gigante. A gente não precisa da armadura como Davi. Ele viu que a armadura não resolvia nada. Ele só pegou as 5 pedrinhas e o cajado dele e foram para enfrentar um gigante de mais de 3 metros, com coraça. A lança, a ponta da lança daquele gigante pesava 13 quilos. A coraça de ferro dele pesava 70 quilos. E vai um garoto, 17 anos provavelmente, 18, sei lá, com 5 pedrinhas e um cajado. O gigante olha para ele e diz assim: você está achando que eu sou um cachorro para você me espantar com pedrinhas e com um cajado? Eu hoje vou cortar a tua cabeça. E ele disse: não, eu vou cortar a sua cabeça, porque eu vim aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Isso é fé. Se fosse olhar para a estratégia, ele estava com Saul e todo o exército dizendo: não dá para enfrentar esse homem. Mas ele olhou para o alto e disse: Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio no teu método, abro mão daquilo que a lógica me diria para fazer, para obedecer à voz do teu Espírito. Isso é fé. E vão existir momentos na minha vida e na sua vida que a gente só vai poder andar por fé. Se for pela opinião das pessoas, você já perdeu. Mas a gente vai ser uma grande carta aberta de Deus para o mundo. Porque o improvável acontece. Porque o Deus Todo-Poderoso é capaz de andar com os improváveis. Não é verdade? Olha para a tua vida, para a tua história. Eu sou o improvável. Se eu falar para você dos laços da minha alma, meu pai era excêntrico, a minha mãe tinha problemas com uma doença psiquiátrica severa. Durante muitos anos eu tinha um pensamento fixo: eu vou ficar louco, vão me internar, não vou dar certo para nada.
Eu sou um improvável. Mas essa loucura virou uma fé ardente no meu coração. E esse Deus tremendo pegou um improvável, que sou eu, para me abençoar. E cada dia, eu tenho que aprender algo novo. Algo novo. A cada 10 anos eu faço um teste de temperamento. É uma coisa minha. Eu comecei o primeiro, um tremendo de um colérico. Depois, a cada 10 anos, eu vou vendo que vai mudando as taxas, as medidas, e vai se equalizando a minha vida. Porque maturidade é isso. Não é um ato, é um processo. Eu vou fazer de novo, vai ter que mudar de novo, porque se não mudou, eu estagnei. E é isso que o Senhor está falando para mim. Hoje eu quero orar com pessoas a quem o Espírito Santo está falando aqui, tá? E eu vou pedir para você tomar algumas decisões muito fortes com o Senhor. Eu vou pedir para alguns que estão aqui, já frequentando essa igreja há muito tempo, e estão decidindo se vão se tornar membros, se vão se batizar, se vão pedir sua filiação. Chega, meu querido. Eu sou alguém magoado com a igreja. A igreja é você, então você está magoado com você mesmo. Agora está na hora de fazer o que Deus manda. Se você está com o Senhor, você tem que estar na congregação dele. Então é hora de você decidir. Eu vou convidar você para oficializar isso aqui na presença de Deus. Tem gente que vai estar pedindo o seu batismo, tem gente que vai pedir sua reconciliação, tem gente que vai estar clamando a Deus para tirar as dores do coração que trazem de outras lembranças de relacionamentos com o povo de Deus, que é complicado, porque está cheio de gente imatura aqui em qualquer lugar da terra. Inclusive eu e você que precisamos amadurecer. Mas eu vou chamar também pessoas a quem o Espírito Santo está falando, porque precisam colocar em prática algumas coisas na sua vida, nos seus negócios, na sua família. Chega de ser alguém quebrado em vários aspectos da vida. Você precisa crescer. Você precisa ser maduro. E o Senhor está falando, dá o passo de fé, vai fazer o que eu estou mandando. E se você fizer o que eu estou mandando, vou fazer você produtivo e abençoador. É isso que está na Bíblia. E eu quero orar por você. Quero orar pela sua casa, pela sua família, pelos seus negócios, para ser alguém estável. Chega de ser instável. Chega. Porque essa estabilidade é crescente, porque é maturidade de Deus na nossa vida. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, sai do teu lugar agora, eu quero receber você aqui para a gente orar. Se for uma família, vem a família toda, vem aqui em nome de Jesus. O Espírito Santo falou com você, não resista não resista, venha, em nome de Jesus, venha. A gente vai selar isso na presença do Senhor, pedir coragem. Algumas decisões que você vai ter que tomar vão pedir uma coragem fenomenal. Você vai pedir graça poderosa. E lembra, o que for necessário cair do céu, Ele vai derramar sobre a tua vida. Mas Ele vai dizer, isso não vai cair do céu, agora é a sua parte. Você vai ter que dar passos de fé. Está claro isso? Tá? Então você vai dar o primeiro, depois Ele vai dizer o segundo, o terceiro, e a gente vai caminhando. Então se o Espírito de Deus está falando, vem para cá, vem aqui para frente aqui. Tem gente chegando aqui no corredor, venha para cá, isso. Pode vir, em nome de Jesus, venha. Isso, se o Senhor ministrou na tua vida, venha. Você está tomando alguma decisão, não sei qual, mas uma decisão que você vai querer a chancela de Deus. Você está no cartório do céu, Ele vai bater o carimbo, aprovado. Está entendendo? Vamos fazer isso diante do Senhor, tá? E a gente vai clamar a Deus aqui, clamar a Deus. Aleluia, que bênção, que bênção, que bênção.
Louvado seja o Senhor. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Como Deus é bom. E você vai viver coisas extraordinárias. Porque Ele vai fazer você produtivo e abençoador. Pela graça dEle. Pode ter certeza disso, tá? Deixa eu perguntar aqui para eu saber. Tem alguém aqui que vai, nessa decisão, está dizendo, olha, eu hoje assumi a decisão de me tornar, de pedir o meu batismo, de entrar na igreja, de resolver essa questão pendente e dizer, esse aqui é o meu lugar no reino de Deus. Tem aqui? Graças a Deus, várias pessoas, tá? Então, depois dessa oração, eu vou pedir vocês que levantaram a mão, vão aqui para aquela porta da direita, o pastor Edson vai estar lá com vocês para orientar os próximos passos, tá bom? Tem alguém aqui que está afastado do Evangelho, já foi membro de uma igreja, mas foi muito magoado, muito machucado, e hoje o Senhor falou, chega, e está voltando para dizer, não, eu vou caminhar nessa linha. Tem alguém aqui? Levanta a mão aqui. Tem? Tem? Então, também, quando terminar esse momento de oração, aqui o pastor Edson vai estar ali para acolhê-los, tá? E orientar, orar com vocês. O que é que está no coração, o que está mexendo com a alma, tá bom? Mas agora eu quero orar por vocês, tá? Você sabe a decisão que você está tomando, eu não sei. E eu vou pedir que o Senhor o abençoe nessa decisão. Coloque uma chancela. Você vai ter que tomar coragem. Às vezes são acertos que você tem que fazer. Você vai ter que montar uma estratégia para fazer esses acertos. Às vezes a gente tem que fazer uma grande mudança. E a gente diz, olha, eu vou fazer isso assim, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Senhor, o Senhor aprova essa minha estratégia? E o Senhor vai dizer, filho, vai que eu vou te abençoar. Daí você dá o primeiro passo, o segundo. Está entendendo? Você vai orar a Deus, vai pedir sabedoria. A sabedoria do alto vai ser derramada sobre você. Vamos orar então? Pai querido, nós estamos aqui debaixo da autoridade do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa hora, Pai, eu quero interceder pelos meus irmãos. Eles vieram aqui, muitos, Senhor, quebrados, em tantos aspectos da vida. Eu não sei dizer quais. Mas, Senhor, ouvindo a Tua palavra, eles entenderam que eles precisam colocar em prática coisas simples que o Senhor já ministrou na vida deles. Então, nessa hora, eu quero te pedir, dá ousadia para esses teus filhos. E nessa ousadia, dá sabedoria e dá estratégia. Assim como o Senhor deu para Josué. Quando ele foi diante da grande muralha de Jericó, ele ficou parado orando, dizendo, Senhor, e agora? Como é que essa muralha vai ser enfrentada? E o Senhor mandou o anjo do Senhor para ele para dizer, marche 7 dias, no 7º dia 7 vezes, toque a trombeta e grite. E eu creio que ele ficou pensando, tá bom, Senhor, mas o que isso tem a ver com a muralha? Ele falou, só faz o que eu estou mandando. E a muralha caiu. Então, Senhor, dá palavra, direção, sabedoria, o próximo passo, porque isso é o céu que vem à terra. Mas eles estão dizendo que eles vão marchar, que eles vão gritar, que eles vão estar de frente para a muralha, sabendo que o Senhor tem um projeto para a vida deles. Então, abençoa esses teus filhos, abençoa esses teus filhos, abençoa, é aquilo que eu te peço, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Louvado seja Deus, não é? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, tá?